Boa noite a todos, queridos amigos, amigas, irmãos em Cristo. Que o Senhor nos abençoe e nos envolva na sua proteção, com todo o seu amor, toda a sua paz e toda a sua luz. Que assim seja. Amém? Amém, Senhor. Meus irmãos, hoje o tema, motivos de resignação, capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas, para falar de resignação, temos que entender o sentido dessa palavra. Eu ouço muitas vezes as pessoas interpretarem a resignação como a aceitação, simplesmente de uma forma passiva. Eu me conformo com a situação. E se nós formos buscar o sentido da palavra nos dicionários, é isso que nós vamos encontrar. Desistir de alguma coisa, geralmente em favor de outrem. Ou aceitar pacientemente o que se apresenta ou acontece. E ainda submeter-se à vontade divina. Bem, resignar-se é isso. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando nós nos tornamos espíritas, é uma grande bênção. Porque nós colocamos os nossos talentos em atividade. E um deles é o raciocínio. Não é à toa que o Espiritismo é a fé raciocinada. Então, alguns termos ficam muito limitados diante da beleza da nossa doutrina. Se, por exemplo, nós formos examinar no dicionário o significado de caridade, nós vamos encontrar como fazer o bem, ajudar ao necessitado, ajudar aos pobres, dar esmolas. Eles focam na caridade material. Mas, para a doutrina espírita, o que é a caridade? Uns apressados vão dizer, é o amor. Claro, até Paulo de Tarso já falava isso. Mas, no Livro dos Espíritos, na questão 886, Kardec pergunta aos espíritos o que é a caridade no entendimento de Jesus. Então, a caridade deixa de ter esse significado limitado do dicionário e toma um significado mais amplo de benevolência para com todos, somado à indulgência com as imperfeições alheias. Eu tenho que aceitar as imperfeições dos outros porque eu não sou perfeita, óbvio. E o perdão das ofensas. Olha o sentido da caridade como é mais amplo do que pegarmos o significado no dicionário. E Allan Kardec se preocupou com isso, até porque no Livro dos Médiuns, quando ele lançou a primeira edição do Livro dos Médiuns, ele colocou ao final um glossário, que parecia mais um dicionário de tantas informações, tantos termos, que ele estava dando sentido para não interpretarmos as mensagens que ali estavam compiladas naquele livro e ficássemos com o entendimento equivocado. Isso ocorreu na primeira edição, na segunda e na terceira já tinham tirado esse glossário. Mas, nos aprofundando no termo de resignação, podemos procurar ajuda. Apesar de o tema estar no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, eu vou remeter a um texto do Espírito Lázaro, que está no capítulo 9. Bem-aventurados os brandos e pacíficos, os mansos e pacíficos. E ele diz lá no item 8: a doutrina de Jesus ensina em todos os seus pontos a obediência e a resignação. Tcharam! Duas virtudes, companheiras da doçura e muito ativas.
se bem os homens erradamente as confundam com a negação do sentimento e da vontade. Bem, olha a clareza que o Espírito Lázaro traz e com profundidade nessa mensagem. Ele já especifica aqui nós temos duas virtudes, obediência e resignação, dizendo que as virtudes são forças ativas e não omissas. Elas exigem uma ação e não uma omissão. Então eu não posso dizer que uma pessoa que aceita algo passivamente, simplesmente por aceitar, ou então se omite, se conforma e mais nada faz, está tendo uma atitude ativa. Não, ela está se omitindo. Então a resignação, como virtude ativa, nos exige, além da aceitação, um plus, um algo a mais. Duas virtudes que são companheiras, tanto da doçura, muito ativas, se bem, e ele já fala, que os homens confundem erradamente com a negação do sentimento e da vontade. O que seria essa negação do sentimento e da vontade? É a passividade, de forma que eu simplesmente relevo os meus próprios sentimentos, deixo que a minha vontade seja reprimida em função de algo que está acontecendo. Não é esse o entendimento de resignação. Resignação como virtude. O que é virtude, gente? A gente fala tanto em virtude, né? Quem aqui não quer ser virtuoso? Eu tenho que perguntar não, porque eu sei que vocês estão com preguiça uma hora dessa, né? Muito trabalho, muita dificuldade de suspender o braço. É isso? Todos nós queremos ser virtuosos. Mas, para sermos virtuosos, precisamos saber o que é virtude. Bem, o que é um hábito? Hábito é uma ação que eu faço constantemente, reiteradamente, todos os dias, fica no meu jeito, não é isso? Até o hábito de pensar da pessoa não muda. Diante de várias situações que chegam semelhantes, a pessoa vai pensar da mesma forma, porque habitualmente ela pensa assim. O hábito, então, é uma ação reiterada, várias vezes. Se essa ação me traz consequências negativas, eu digo que isso é um vício. Simples assim. Então, o que é o vício? São ações reiteradas que estão me prejudicando ou prejudicando a outrem. Fácil. Um hábito ruim. E o hábito bom? O hábito, ou seja, as ações que eu pratico reiteradamente, que me beneficiam ou beneficiam a outrem, já está intrínseca ao meu ser, inerente. O tempo inteiro eu já faço isso sem sentir, habitualmente. Se é bom, é uma virtude. Simples. Bem, se é virtude, é algo bom. Então a resignação nós temos que praticar. As virtudes nós adquirimos praticando. Lembra? Hábito. Hábito é algo que eu faço constantemente. Se virtude é algo que eu faço também constantemente de forma boa, benéfica, eu tenho que praticar. Então, ele segue dizendo que a obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. Lindo, né? Mas se eu perguntar a cada um de vocês o que isso significa, como assim? A razão diz uma coisa, o coração diz outra? Muitas vezes. Mas o que é obediência como consentimento da razão? Bem, lembra? Espiritismo, fé raciocinada. Eu obedeço racionalmente, sabendo que aquilo é o melhor a se fazer. É a melhor opção. Eu não obedeço simplesmente por uma pura submissão. Uma ordem de um chefe. Eu sou um soldado, vou para a guerra, uma ordem de um general. Eu estou obedecendo a uma hierarquia, mas eu não estou
consentindo com minha razão, porque eu sei que matar alguém é errado. Eu não quero fazer isso, mas eu estou sendo comandado a fazer. Então, o consentimento da razão eu faço tendo consciência que aquilo é o melhor a ser feito. Um exemplo, como espíritas sabemos que existem as leis divinas. Nós até estudamos na parte 3ª de O Livro dos Espíritos as leis morais. Não é razoável o entendimento que nós temos que obedecer às leis de Deus? É ou não é? Não é. Pelo jeito não é. É ou não é? É, isso. Temos que obedecer. Porque quando a gente não obedece às leis divinas, o que ocorre? A gente chora, né? A gente sofre, a gente sente dor. Quando infringimos a lei divina, nós sofremos. Passamos por dificuldades, situações que ficamos nos perguntando: meu Deus, o que é que eu fiz? Onde eu errei? Não adianta perguntar a Deus. Pare, faça uma análise, saiba, tenha conhecimento do que é a lei divina na sua profundidade, que você vai reconhecer onde é que você está falhando com a lei divina. Então, o consentimento do coração já é, quando a gente fala de resignação, o consentimento do coração é você aceitar a adversidade, aceitar a situação difícil que você está passando com alegria. Agora ficou difícil, né? Mas isso aí é um ensinamento de Jesus. Lázaro só está reproduzindo de forma didática no Evangelho segundo o Espiritismo para nós. Então esse ensinamento de nos resignarmos diante das situações difíceis, do que nos acomete, que poderia realmente nos derrubar, ele fala: nós passamos por uma aceitação da situação e não revolta, lamentações, lamúria, raiva, não. Passamos pela situação com o entendimento de que isso está acontecendo por alguma razão, por alguma causa que vai me beneficiar, como espírito, mesmo que eu sofra aqui agora. Porque o que é o sofrimento, resumindo de forma bem clara? É a depuração da alma, dos nossos equívocos. Somos chamados para Deus através do sofrimento. Ou na hora que a gente sofre, a gente não fica pedindo socorro a Deus. Não é normal isso acontecer? Então é um método didático que Deus colocou à nossa disposição para a nossa evolução. Então o consentimento da razão, ou o consentimento do coração, seria isso. Essa aceitação com alegria diante da adversidade. Ambas são forças ativas porque carregam o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. Então, diante dos fardos das provações, diante dessas adversidades, esse fardo me pesa, mas quando eu me revolto, eu caio junto com o fardo. Mas se eu me resigno, se eu sou obediente, eu tenho esse entendimento, fica muito mais fácil carregar esse fardo. Por isso que Jesus fala: se credes em mim, vem comigo, que o meu fardo é leve e meu jugo é suave. O pusilânime não pode ser resignado. Pusilânime é ser covarde. Do mesmo modo que o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Bem, pusilânime não pode ser resignado porque, diante da situação, ele se acovarda. Lembra que resignar-se é uma virtude ativa, necessita de uma ação. Mas qual é a maior característica de uma pessoa covarde? É não fazer nada, né? Ela tem por medo, por temor do que pode acontecer, ela não age. Por isso que ele está explicando que no caso do covarde não pode ser resignado. E o orgulhoso e o egoísta? O orgulhoso, olha a dificuldade de um orgulhoso ser obediente. Porque se ele se acha melhor do que os outros,
Tem uns que não querem nem obedecer às leis divinas porque ainda não entende como é a organização dessas leis morais em nossas vidas. E o egoísta que também acha que tudo tem que ser definido em seu benefício. Aí Lázaro conclui dizendo que Jesus foi a encarnação dessas virtudes, que a antiguidade material desprezava. Quando Jesus veio, ninguém pensava em obediência nesse sentido, né, de uma forma racional, sabendo que eu estou obedecendo porque isso é o melhor para mim e para meu povo. Não, eu estou obedecendo porque mandaram. Tanto que tem até a pergunta, né, por que temos que pagar esse imposto a César? E Jesus fala, dê a César o que é de César, porque isso é de forma racional. Devolva a alguém o que é de alguém. Está lá a carinha de César na moeda. Por isso que Jesus faz essa colocação. Então, ele veio no momento em que a sociedade romana perecia nos desfalecimentos da corrupção. A corrupção imperava. As pessoas tinham raciocínio de que para ser feliz eram necessários bens materiais e parece que não mudou de lá para cá muita coisa não. Tem muita gente que acha que ser feliz é ganhar na Mega Sena. Ajuda um pouquinho, mas não é o fundamental. Veio fazer que no seio da humanidade deprimida brilhassem os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Então Jesus demonstra para todos que o seguem e ficam nos seus ensinamentos que temos que renunciar a muitas situações que nos trazem, por exemplo, sentimento de ódio, raiva. O que é que eu faço? Na renúncia eu perdoo. Eu entendo que aquela pessoa é uma pessoa ignorante, que aquela situação, de alguma forma, eu tenho um entendimento mais pacífico, que é essa renúncia carnal e de sacrifício, de entrega. E agora eu começo a entrar exatamente como que nós conseguimos conceber a resignação em nossas vidas. Essa criança que hoje estaria fazendo aniversário na data de 8 de janeiro, nasceu em 1942, por isso que a fotinha é assim, preto e branco, então logo não é meu filho, fiquem tranquilos. Essa criança, quando recebia um presente, ela pegava e desarmava o presente todo. Pegava peça por peça e tirava do lugar. E depois, a diversão dela era desarmar e depois remontar o brinquedo. Porque ela era curiosa, ela queria saber como que tinham montado aquilo para ela, como aquilo funcionava. E esse entendimento foi perseguindo ela até ela entrar no colégio. Quando ela entrou no colégio, começou a estudar, os professores ficaram também admirados, porque a criança continuava demonstrando a curiosidade, perguntava como é que era feito o mundo, por que as pessoas eram daquela forma. E tinham perguntas que os professores ficavam embaraçados, não sabiam responder. Não era um excelente aluno. Não. Era muito bom em matemática, em física, ciências exatas, ou seja, se tivesse número ele adorava. Mas essa curiosidade lhe perseguia de forma inquietante. Até que ele entra para a faculdade. Consegue se matricular no curso de matemática da universidade em que ele nasceu, em Oxford, na Inglaterra. Só que, depois que ele se matricula, negam a matrícula por falta de vagas. Foi um equívoco, mas deram a oportunidade dele cursar física na mesma universidade. Aí, queria fazer um curso, teve que fazer o outro. E se formou em física com louvor. Logo que ele se forma em física, que por incrível que pareça ficou conhecido como Einstein entre os colegas, porque
Curiosamente, no dia 8 de janeiro de 1942, completavam-se 300 anos da desencarnação de Galileu Galilei, físico. Aí, ele, amante das teorias de Einstein, resolve então, assim que se forma, fazer um doutorado em cosmologia. Estudar o cosmos. Vocês já estão desconfiados de quem eu estou falando, né? Vai querer saber como tudo começou. Mas antes de ele começar a desenvolver suas teorias, ele, em uma reunião familiar, começa a demonstrar falta de coordenação motora. Os pais vão fazer um brinde, alegres pelo filho, pelo sucesso do filho, por ter iniciado o doutorado, e percebem que ele não consegue segurar a taça que está o vinho. Depois, em um certo momento que ele está com a namorada, ele não consegue levantar do chão. E diante dessas situações, resolveram fazer vários exames. Enfim, aos 21 anos de idade, Stephen Hawking foi diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica. Bem, eu explico. É uma doença degenerativa do sistema nervoso. O cérebro, ele emite os comandos motores. Entretanto, esses comandos não chegam aos músculos. Se não chegam aos músculos, não se usam os músculos. E tudo que não se usa, atrofia. Então, Stephen acaba sabendo que ele, com o tempo, seus movimentos vão cessar. E, segundo os médicos, ele só teria 2 anos de vida, no máximo 3. Então ele só viveria até os 24 anos. Stephen se preocupou com o básico. Falou com o médico: sim, tudo vai parar. E o médico: bem, praticamente tudo. Você vai continuar com os seus sentidos: visão, audição, tato, né? Paladar, olfato. Imagine, então, com os meus sentidos eu me comunico com o mundo, não é isso? Aí ele: sim, o sistema excretor vai continuar funcionando normal, mas você não vai ter os movimentos dos braços, pernas, pescoço, vai parar de falar um dia. Aí ele: pronto, então vou acabar sendo encarcerado no meu próprio corpo. Mas doutor, me diga uma coisa, e meu cérebro? Aí o médico falou: cérebro, não se preocupe, vai continuar funcionando normal porque ele não será afetado. Diante desse diagnóstico, Stephen chegou em casa, se trancou durante 3 dias no quarto. Não queria ver ninguém, falar com ninguém. Quando saiu do quarto, ficou ainda um pouco deprimido. Mas essa situação não ultrapassou 2 semanas, porque começavam o doutorado dele, ele tinha que frequentar a universidade em Cambridge. E ele vai para a universidade. Por que Stephen teve essa atitude? Ele chegou à conclusão que eu não vou ficar parado esperando a cada dia que o mal me acometa. Que um dia pare uma coisa ou outra. Não, eu vou fazer o que estiver ao meu alcance. Vou seguir com os meus sonhos, os meus planos. E esse pensamento de Stephen, na psicanálise, já foi confirmado que pessoas que têm planos, objetivos, projetos, vivem mais. Então, comecemos nossos projetos, já estamos ainda no início do ano, façamos as listinhas, né, para vivermos mais. E com todo esse panorama que Stephen estava vivendo, ele continuou o doutorado, conseguiu concluir o doutorado dele em cosmologia, se casou, teve 3 filhos, né, sendo que aí na foto tem 2. Não só ficou nesse casamento, teve também, se divorciou e se casou novamente com
a enfermeira já no final de sua vida. Na verdade, o primeiro casamento durou cerca de 30 anos, 3 décadas, e o segundo mais de 10, né? Então, diante do cenário que Stephen Hawking teria que viver, ele se deu muito bem, foi muito exitoso na sua empreitada quando a gente se compara com ele. Aí uma vez eu estava falando sobre Stephen Hawking para uma amiga minha e ela virou assim: ah, Karina, mas poxa, você está falando sobre um homem que tem uma mente maravilhosa, um QI enorme, um homem altamente inteligente. E eu falei para ela, mas ele só tinha isso. Ele só tinha isso. E ele focou o potencial dele todo, já que não posso fazer mais nada do que isso. E nós que temos tantos potenciais, não focamos muitas vezes em nenhum. Acabamos sendo vítima do mundo. A culpa foi dos meus pais, a culpa foi da faculdade, a culpa foi do colégio, a culpa foi do professor, colocando a culpa nos outros. E não buscando as nossas verdadeiras potencialidades que nós podemos explorar em busca da felicidade. Então, Stephen, aqui tem uma pequena linha do tempo, né? Ele também escreveu 7 livros. 7 livros na área dele de astrofísica. Um deles que ficou muito conhecido a respeito dos buracos negros. Esse daqui, Uma Breve História do Tempo, foi vendido mais de 10 milhões de exemplares no mundo. Esse livro, inclusive, fez com que Stephen Hawking fosse o primeiro cientista que levou as teorias que eram reservadas aos acadêmicos. Ele popularizou nos seus livros. Apesar de que muita gente pega um livro dele, lê, não entende nada, né? Mas quem não já ouviu falar do Big Bang? A teoria de tudo, o início do universo. A genialidade de Stephen estava na simplicidade. Os cientistas de Cambridge estavam discutindo a respeito da expansão do universo. O universo cada vez mais se expandindo. Aí ele pensou, mas tudo que está expandindo, um dia esteve comprimido. Então vamos fazer agora a viagem inversa. O universo, ele então era bem comprimido, era apenas um ponto, era tão comprimido que explodiu. E aí começou-se essa expansão. De forma assim muito popular, eu estou dizendo como seria o início do universo segundo a teoria do Big Bang. Os buracos negros, que são situações no espaço, no universo, em que os cientistas já detectaram que nesses locais a gravidade ela é tão alta, tão forte, que a matéria que é atraída para esse espaço, ela não consegue mais sair. Stephen, muito curioso a respeito dos buracos negros, ele, nas suas observações, verificou que o buraco negro tanto atraía matéria como existiria lá dentro antimatéria. E que uma combinando com a outra, daria até uma certa radiação, que ficou batizada de radiação de Hawking. Mas o mais interessante é que ele chegou à conclusão que essa reação de matéria com antimatéria faria com que o próprio buraco negro um dia se extinguisse. Então ele não era eterno como os cientistas estavam prevendo que fosse. Olha a genialidade, as coisas que esse homem debatia. E seguindo aqui, eu trago para vocês esse exemplo de resignação de Stephen Hawking, lembrando que era um ateu. Ele queria provar que o universo foi criado, não foi criado por Deus. Em algum momento o universo foi criado e ele ia chegar a essa resposta. E não chegou.
Porque quanto mais o homem investigar, haverá sempre um limite. E nesse limite, veremos a explicação que ainda por trás disso tudo está a mão de Deus. Ele, diante da situação da saúde dele, da vida dele, chegou a falar em várias palestras, vivo com a perspectiva de uma morte precoce há 49 anos. Não tenho medo de morrer, mas também não tenho pressa nenhuma. Iria viver somente, no máximo, 3 anos. E isso foi durante uma palestra. Ainda ficou muito famoso esse jargão dele. A inteligência é a capacidade de se adaptar à mudança. Olha, a resignação ativa. Aceito, não posso fazer nada. Essa doença não tem cura. Aceito, mas também vou agir. Vou viver da melhor forma que eu puder viver com esses obstáculos. Mesmo que a vida possa parecer ruim, sempre há algo que você pode fazer e ter sucesso. Enquanto há vida, há esperança. São grandes lições que esse astrofísico traz para todos nós. Estou trazendo esse exemplo dele, mas eu sei que muitos aqui em suas famílias têm situações de adversidades assim, semelhantes como essa. Um amigo que uma vez foi jantar na minha casa, isso foi há uns 20 anos atrás, ele me presenteou com um livro, mais tarde ficou muito famoso, com os livros dele foram até contemplados como se fossem livros de autoajuda. Amar pode dar certo, sucesso sem limites. Ele já estava fazendo sucesso porque proferia palestras e cada vez mais o público ficava encantado com as palavras dele. E ele falou: Karina, eu nem pensava na minha vida um dia ser palestrante. Eu nunca pensei em lidar com o público. Eu, com muito custo, uma família de classe média, humilde, fiz medicina e trabalhava no hospital com pacientes terminais. E no dia a dia, lidando com esses pacientes terminais, eu recebi a minha primeira grande lição de vida. Eu percebia que eles, quando a morte se aproximava, começavam a lamentar as coisas que eles deveriam ter feito e não fizeram. Um falava: nossa, eu deveria ter amado mais minha esposa, ela se dedicou tanto a mim, me ajudou tanto esses anos todos, e eu nunca demonstrei o quanto que a amava. Outros falavam: poxa, eu tinha tantos projetos na minha vida, mas eu sempre achava que nada ia dar certo. Hoje eu estou pensando que foram situações que eu deixei passar, essas oportunidades, deveria ter aproveitado. E então ele, ouvindo essas lamentações, percebeu que as pessoas reclamavam daquilo que poderiam ter feito e não fizeram. E nessa angústia do ser humano, ele resolveu então se especializar na área de psiquiatria. Aí os amigos: você é louco? Isso foi há 40 anos atrás. Psicanálise então nem se falava mais tarde, né? Falávamos muito pouco. Ele: psiquiatria, você vai cuidar de doido, você é maluco, não sei o quê. Se especializou. Depois fez uma outra especialização em psicanálise. Com um consultório, sempre tinha seus clientes. E aí resolveu casar. Casou, teve um filho. E esse filho nasceu com paralisia cerebral. Aos 3 anos de idade, o filho sempre apresentava convulsões. Aos 3 anos de idade, apresentou uma piora muito grande. Convulsões que não terminavam, era uma atrás da outra. Foi internado na UTI. Aquela época, 30 anos atrás ou mais, essas convulsões só cessavam com remédio gadernal. E a criança, com 3 anos de idade, o médico falou para o pai: olha, já chegamos no limite da dosagem. A próxima dose que a gente for aplicar pode ser fatal. O senhor vai autorizar?
Aí ele falou, poxa, se meu filho ficar tendo as convulsões, cada vez que ele tem convulsões, o cérebro está tendo mais uma parte afetada. Aí ele está morrendo aos poucos. E se der o remédio, pode ser uma hipótese que ele morra. Então, entre o certo e a hipótese, pode dar o remédio. E o médico, quando aplicou o remédio, a criança parou de ter as convulsões e continuou viva. Ele olhou ao relógio, estava no hospital, era simplesmente meio-dia, e 2 horas da tarde ele iria proferir a primeira palestra de peso na vida dele, lá em São Paulo, com a Associação Brasileira de Recursos Humanos, que iria abrir as portas de várias palestras em empresas, muitas ligadas até a hospitais, na área medicina. E ele pensou, como que eu vou fazer isso? Meu filho aqui na UTI, entrou no banheiro do hospital, lavou o rosto, olhou no espelho e falou, você pode curá-lo? Não. Mas você pode buscar meios de melhorar a situação do seu filho. Ele estava endividado em 4 bancos já, porque há 40 anos atrás os planos de saúde não aceitavam pessoas que já nasciam com problemas de saúde, né? com doenças congênitas. Então, cada internação dessa do filho era tipo hoje cerca de 150 mil reais. E o filho era internado quase todo mês. Então ele achou, não, agora então tem que focar no que pode ser feito, no que está ao meu alcance, no que eu posso controlar. E é esse ponto que eu acho singular e que tem que abrir a atenção, chamar aqui a atenção para vocês. Nos desgastamos muito, perdemos muito sono, nos entregamos a tristezas, a melancolias, às vezes até a situações assim de rancores, por situações que não estão sob nosso controle. Simples assim. Eu saio, pequenas situações, saio para vir fazer uma palestra, que é um compromisso para mim muito importante, chego ali, teve uma batida de carro. Eu tenho como controlar que essa batida de carro não tenha existido? Não, é um fato, já está lá. E eu estou presa no engarrafamento. Aí começa a vir aquela ansiedade, né? Eu não vou chegar a tempo. Meu Deus. Hoje eu respiro e penso, eu não posso controlar. Eu não tenho nem como largar o carro aqui na rua e ir a pé, porque não vai dar tempo de chegar. Então respire fundo, tente entrar em contato com o pessoal e já alerte. Já vou pensando o que está sob o meu controle. Pegar o celular, ligar, avisar. Uma vez eu fui proferir uma palestra para um grupo de pais que tinham perdido os filhos. Olha que público interessante. E aí eu falei exatamente sobre o controle. A gente não controla muita coisa em nossa vida. Não temos como controlar. E um pai que tinha perdido um filho, ele tinha ficado de buscar o menino na festa. Acabou que o menino falou, pai, eu vou de carona com um colega. Ele, tá, tudo bem, meu filho. Aí o menino, na volta, teve um acidente de carro, morreu. Desencarnou. E o pai se culpava todos os dias. Eu devia ter ido buscar meu filho. Eu falei para ele, olha, se você tivesse ido buscar seu filho só não ia morrer naquele dia. Isso se não fosse um acidente de automóvel entre você no carro com seu filho. Então, se não fosse naquele dia, seria outro dia. Porque não existe acaso para Deus. Não existe. Então nós temos que parar e pensar, o que é que está ao meu alcance de controlar? E foi isso que Roberto Chiniachik, esse meu amigo, fez. Foi, proferiu a palestra, não disse a ninguém que o filho estava internado no hospital, na UTI, com esses problemas. Até para não ficarem falando, oh meu Deus, e você chegou agora, vai ficar o seu filho. Ele, não. Diz que foi uma das melhores palestras que ele fez. E, moral da história, virou um excelente palestrante, hoje vive das palestras, é considerado um dos melhores palestrantes do Brasil. E essas palestras mantiveram o filho dele vivo até hoje. Leandro já está com 38 anos de idade.
Um menino que os médicos não diziam que iam passar nem dos 5 anos. Então a gente tem que buscar o que está ao nosso alcance a fazer diante de uma situação que já existe. Se eu não puder mudar, eu aceito e vou continuar agindo. Steven encerra com... Ih, parou aqui. Bloqueou ali. Peraí. Deixa eu ver se aqui vai. Encerra com essa frase: lembre-se de olhar para as estrelas e não para os seus pés. Diante de uma situação difícil, não fique olhando para as suas limitações, não. Olhe para tudo que o universo ainda pode lhe proporcionar. Seguindo, meus amigos, motivos de resignação diante dos sofrimentos. Nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo que os motivos são para quitar as nossas dívidas e apressar a nossa caminhada para Deus. É por isso que nós devemos nos resignar. O propósito é esse. As dores deste mundo são o pagamento das faltas atuais e passadas. Bem, faltas atuais e passadas. Então, toda a adversidade que eu estou passando ou tem um fundo de causa na atualidade, pelo que eu faço, ou por algo que eu fiz em outras encarnações. Aí tem gente que vira assim: mas é tão injusto, eu fiz em outra encarnação e agora está acontecendo comigo porque você é um ser imortal. Vai passar por isso várias vezes. E o que é que ocorre? Se agora eu sou negligente comigo ou com o próximo, apronto, desencarno e aí pronto, sou feliz para sempre no mundo espiritual? Não, né, gente? A vida é cíclica. Aí eu vou reencarnar e vou responder às consequências dos meus atos das encarnações anteriores, tá? E aí eu posso exemplificar que uma tia minha fumou durante essa encarnação dela aqui na Terra, fumou 40 anos cigarro, fumar, não parava, até no interior aqui da Bahia, e desenvolveu um efizema pulmonar. Aí veio para Salvador, ficou hospedada na casa dos meus pais até desencarnar, né? Fez o tratamento, radioterapia, tudo que estava ao alcance, mas já desenganada pelos médicos. Claro, já sabemos, ela causou isso, então ela mesma virou para mim e falou, e não era espírita: filha, eu entendo que isso é consequência dos meus próprios atos. Eu causei isso a mim mesma, não posso culpar ninguém. Eu entendo a situação. Então a gente tentou deixar minha tia da melhor forma possível, confortável, para a desencarnação dela. Inclusive fiz tratamento espiritual, botava o nome dela sempre em centro espírita, fazíamos evangelhos juntas. E, resumindo, desencarnou e está bem, graças a Deus, no além, porque eu sinto isso. Mas, em compensação, uma outra tia minha, que nunca fumou, aversa a cigarro, brigava com qualquer pessoa que acendesse um cigarro perto dela, foi diagnosticada com efizema pulmonar. Aí você vira, como que ela tinha um efizema pulmonar? A explicação só pode estar em vidas passadas, nas encarnações anteriores. Então, como consequência do que ela já tinha vivido. Esqueci que aqui parou de funcionar. Prosseguindo. Somos devedores perante as leis divinas. Então, com a aceitação do sofrimento, colhemos o fruto do aprendizado, que é a proposta. As adversidades são para nos fortalecer, nos ensinar. As dívidas reencarnatórias, né, que nós já temos de várias encarnações, são reduzidas. Se eu sou resignado, elas vão sendo reduzidas. E seremos consolados. Por que seremos consolados? Porque quando estou resignada,
eu estou pacífica, eu estou positiva. Então eu atraio os bons espíritos para me ajudar nessa situação que estou passando. Muito diferente é se eu não me resignar. Se eu não me resignar, o que é que ocorre? Deixa eu colocar aqui. Sem a aceitação do sofrimento, perdemos o fruto que deveríamos colher, que são os ensinamentos que nós aprendemos diante das adversidades. Se é uma perda de um ente querido, depois a gente vai ficando aquela saudade e vai entendendo que um dia todo mundo morre. Ou tem alguém aqui que não vai morrer? Eu vou. Estou super feliz que eu vou morrer, porque eu sou uma pessoa normal. Perdemos o fruto, então, que deveríamos colher. É um relacionamento que acaba e a pessoa fica revoltada e aí vai e persegue a outra. A gente está vendo aí as violências domésticas todo dia surgindo nos jornais, né? As pessoas querem ter posse sobre a outra, não querem amar. E ficam revoltados quando um relacionamento termina. Não, tem que entender. Não era para continuar junto. O amor não foi suficiente. E se não foi suficiente, não era amor. As dívidas são então aumentadas. Porque imagine, diante de uma dificuldade eu vivo reclamando. Todo mundo que chega falando, ah meu Deus, o que está me acontecendo? Dando aquela alma de vítima o tempo inteiro. O que é que ocorre? As dívidas são aumentadas. Essa experiência não está sendo suficiente para o meu aprendizado. Então, quando eu reencarnar, vou passar por ela novamente. Continuamos então como perdedores. Nós não conseguimos evoluir. Só evoluímos se nos resignarmos. Tem uma mensagem de Joana de Ângeles que eu passei aqui, de Joana de Ângeles, ó, do Espírito de Verdade, lá no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é quando fala sobre o Cristo Consolador. O Espírito de Verdade, ele diz que venho instruir e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas. Tá difícil? Tá difícil? Tá. Então, mais um motivo de você ser mais resignado. Ah, mas aí piorou. Mais resignado. Tá difícil? Tá. Mas o que é que eu posso fazer para melhorar essa situação? Para viver de uma forma confortável, uma felicidade razoável dentro da situação que me encontro. Então ele diz que chorem, que é normal, todo mundo deve chorar, é do ser humano. Porque a dor foi sagrada no Jardim das Oliveiras. Até Jesus, um espírito puro que não precisava mais passar por nenhum tipo de sofrimento. Porque o sofrimento, ele decorre, além de nós infringirmos a lei divina, também porque temos que expiar. Ou é alguma prova que com dificuldade nós vamos conseguir alcançar, né? Ser vitorioso. Jesus não precisava nada disso. Mas se submeteu a situações que um espírito puro ainda sofre, ele sente. Jesus não fingiu as dores do Calvário. Ele sentiu. Senão seria Jesus. Então, que chorem, porquanto a dor foi sagrada no Jardim das Oliveiras, que é quando começa a situação, né, da traição de Judas e em diante até a crucificação de Jesus. Mas que esperem, pois que também a eles os anjos consoladores lhes virão enxugar as lágrimas. Aquilo que eu disse. Sendo resignado, você está tendo uma ação, não é isso? Positiva. E isso vai atrair os espíritos superiores para que eles lhes auxiliem na situação. Ou esqueço toda hora que o negócio parou de passar. Então, aqui eu já passei. A revolta diante do sofrimento. A maioria dos casos de suicídio e de loucura se deve à comoção produzida pelas vicissitudes da vida que o homem não tem coragem de suportar. Quem já leu aqui Memórias de um Suicida?
Já leu? Viu que a gente é interessante aquele livro que não é só a história de Camilo Castelo Branco. A gente percebe que quando eles estão no Vale dos Suicidas e chegam finalmente ao Hospital Maria de Nazaré, que nós chegamos a ter o conhecimento do que levou cada um desses personagens que estão no livro a estarem ali. O que levou eles a se suicidar? Aí o Mário Sobral, um amigo lá de Camilo Castelo Branco, né, desencarnados, espíritos juntos lá no além, Mário Sobral conta que ele largou a esposa para se juntar à amante, e aí a amante traiu ele. Ele pega na revolta, falando com ela, enforca a bichinha, né, estrangula, e quando ele vê que a mata, ele pega e se enforca. Mário Sobral acontece isso. Jerônimo, o empresário no ramo de vinhos, muito bem sucedido, a empresa dele vai à bancarrota, ele vai à falência, não tem coragem de falar isso para a família, resolve se suicidar. E aí dá um tiro na cabeça. Um outro também se suicida dando um tiro na cabeça porque adquiriu tuberculose. E o Camilo Castelo Branco por uma questão simplesmente de vaidade, porque ele era conhecido no meio como um escritor, e aí como que agora um escritor que almejava a fama cada vez mais poderia estar cego? Então ele não aceita a cegueira e também dá um tiro no ouvido. Cadê a resignação desses espíritos? E o livro são várias lições de moral, porque deixa claro, primeiro, o sofrimento desses espíritos que não se resignaram, né, e acabaram cometendo suicídio. Como foi difícil todo o resgate deles. Como é que acontece a proposta de depois reencarnar e, imagine, depurar todas essas faltas que eles cometeram, esses comprometimentos que acabaram entrando na vida espiritual de cada um deles. E por fim, meus amigos, direcionando aqui, eu trago uma mensagem de Joana de Ângeles no livro Plenitude. Ela fala esse termo que eu acho fantástico, que para mim resume a nossa resignação no meio espírita. Resignação dinâmica. Não é ativa, não é uma virtude, então fica claro. Isto é, a aceitação do problema com a atitude corajosa de o enfrentar e remover-lhe a causa. Representa avançar do passo para a solução. Bem, eu tento buscar uma solução. Se eu não conseguir, o fato de já estar tentando está sendo resignado. E ainda fala aqui no livro Ser Consciente, a resignação deve ser um estado de aceitação da ocorrência, dor sem revolta, porém atuando para erradicá-la. E finalizando, eu acho interessante essa oração da serenidade. Nós vemos os grupos, né, de ajuda, dos alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos, eles se utilizam muito dessa oração. E essa oração toca-nos profundamente a respeito da resignação. Porque diz que: concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas, as coisas que não posso modificar, coragem para modificar aquelas que posso, e sabedoria para conhecer a diferença entre elas, discernir uma das outras, como a gente às vezes encontra em alguns Instagrams. Vivendo um dia de cada vez, desfrutando o momento de cada vez, aceitando que as dificuldades constituem o caminho para a paz, aceitando como Jesus aceitou este mundo tal como é e não como eu queria que fosse. Eu vejo muita gente dando murro em ponta de faca nesse momento.
Eu quero que seja do meu jeito. Eu vou abrir até um parêntese na oração para dizer, uma vez eu saí com um casal, com amigos meus, casados, mas estavam em pé de guerra. E eu pivô, né? E aí ficava, Karina, ele fez isso, não sei o quê. Não foi, amor? Aí ele, não, Karina, mas ela fez isso, não sei o quê. E eu ficava, meu Deus do céu, tô aqui no meio, né, desse casal em pé de guerra. Depois eu falei pra eles, vocês já chegaram a pensar que se um dia um morrer, vai sentir falta até dessas coisinhas chatas que vocês estão me contando? Porque na hora que um se for, aí vocês vão dizer, pô, mas aquilo que ele fazia não era nada, era besteira, eu até aceitaria. Então pensa que ele pode morrer amanhã, que você vai aceitar. Aí ela, oh, que horror, você é muito trágica. Mas infelizmente, muitos seres humanos ainda só valorizam o que perde. Só valorizam o que perde. Então, aceitando como Jesus aceitou que este mundo tal como é, e não como eu queria que fosse, confiando que Ele acertará tudo, contanto que eu me entregue à sua vontade. Ou seja, que eu obedeça à lei divina, que eu me torne uma pessoa virtuosa, para que eu seja razoavelmente feliz nesta vida, nesta encarnação, e supremamente feliz com Ele eternamente na próxima. Interessante essa oração que socorre muitos daqueles que já tiveram consciência que devem se livrar de situações que eles estão dominados. Enfim, é assim que nós podemos nos encontrar com as lições que Jesus nos traz no seu Evangelho. As lições que Ele nos traz todos os dias em nossas vidas. As adversidades estão aí para nos fortalecer. Ah, Karina, é muito fácil falar porque não é na sua família. Sim, é. Eu tenho muitos casos, muitas situações particulares na minha família. Eu tenho muitas situações particulares em minha vida. Mas quando eu tomo conhecimento dessas informações, eu me sinto na obrigação de inseri-las na minha vida. Senão a gente não muda. Eu vejo as pessoas aí, vamos construir um mundo melhor, tudo vai ser melhor. Sim, você está fazendo o que para o mundo ser melhor? Não, eu ainda vou fazer alguma coisa, entrar num grupo social. Se você quer que o mundo seja melhor, se torne alguém melhor. É essa a nossa proposta. Que Deus abençoe a todos vocês. Muita paz e muita luz.